Hola, que tal? Como estão? Tudo bem aí, turma? Vamos continuar as nossas aulas, hoje iniciando na página 27 da apostila de vocês, capítulo novo, unidade 3 aí, que tem como título, o tema principal, Encontraré uma beleza estereotipada, tá? Então, como de costume, vamos entender aqui o título, o tema, porque toda a unidade vai estar sendo relacionada a esse conteúdo. Então, primeiro, nós temos que levar em conta que encontra de é uma locução preposicional que denota uma posição em relação a algo, certo? Então, isso nós temos que iniciar com essa ideia. E depois, quando fala beleza estereotipada, que em português seria estereótipos de beleza, entender que devido a esse encontra de, nós vamos trabalhar uma ideia de oposição a esta criação de beleza estereotipada, né? Essa oposição dessa beleza, estereótipos de beleza, certo? Então, nós vamos falar de uma beleza não só externa, né, aquilo que eu aprecio, mas também uma beleza interna, a forma pelo qual eu vejo as coisas. E hoje, na nossa sociedade, isso, né, tá bem desfalcado, né? Vamos dizer assim, porque todos, de uma maneira geral, vemos só a parte negativa das coisas, né? Nós não conseguimos enxergar a beleza das coisas, nem o que está ao nosso redor, muito menos aquilo que nós temos como visão de alguma coisa, certo? Então, essa unidade aí tem como finalidade fazer uma desconstrução desses padrões de beleza que são, né, socialmente aceitos e difundidos aí no meio em que vivemos. E vai tratar também em alguns momentos aí, vai dar uma abordagem, vamos dizer assim, não só tratar, né, mas vai dar uma abordagem mais didática, e vai utilizar até documentos oficiais, né, como material aí para estar explicando e aprofundando aí neste tema, certo? Então, na página seguinte, já entrando aí na página 28 da apostila de vocês, nós já vamos introduzir com um autor aí muito, né, um escritor argentino muito conhecido, se chama Jorge Luis Borges, e devido a esta frase que nós temos aqui ao lado da imagem dele, ele se tornou muito conhecido no meio literário, tá? Não só por isso, porque ele também, todos os escritos, as obras que ele produziu ao longo da sua vida, foram reconhecidas de uma forma universal, não só no país em que ele viveu, né, e viveu a maior parte, né, porque ele viveu em outros lugares também, né, ele mudou, muito jovem ele mudou da Argentina, foi para a Europa e depois ele acabou voltando aí para o seu país, né, e ele já era conhecido quando isso aconteceu, tá? E a frase dele é assim, ó, al cabo de los años he observado que la belleza como la felicidad es frecuente. Não passa um dia em que não estemos um instante en el paraíso. Então, significa que pode os anos passarem, né? Pode muitas coisas acontecer, mas a felicidade de ver a beleza nas coisas tem que ser algo contínuo, tem que ser algo de todos os dias, né? Pode passar um dia, pode passar outro, mas nós temos que visar sempre mais adiante, né? Visar o futuro, certo? Depois, já tem aí logo no início, né? Outro autor, agora um escritor uruguaio, também muito conhecido, né? Mário Benedetti. E nós chamamos ele Benedetti. Nós costumamos dizer, isso também é uma cultura da língua, né, espanhola, que nós chamamos as pessoas pelo sobrenome delas, né? Então, as pessoas são muito conhecidas pela família que ela pertence, tá? Isso vai acontecer com os escritores também. E ele foi muito famoso aí dentro da literatura pelo comprometimento que ele tinha com o seu país. E ele foi considerado, né, um dos mais importantes escritores. Ele foi parte, né, ele foi integrante da geração de 45, junto com outros, né, Vilarinho, Juan Carlos Onetti e muitos outros. E ele também foi considerado como um escritor, um autor uruguaio que iniciou uma obra aí que chama Poemas de Oficina, e por causa dessa obra, né, ele iniciou toda uma cultura aí,
ao seu redor, né? Ele foi inspiração para muitos escritores, poetas que vieram depois aí dele. Ele escreveu mais de 80 livros só de poesia. Só de poesia ele escreveu mais de 80 livros, né? E esse Poemas de Oficina aí é a obra mais famosa dele, tá? E acho que, se eu não me engano, foi em 1956 que ele lançou essa obra. Certinho? Então, curioso, né? Interessante saber um pouquinho aí da vida dos escritores, para poder agora iniciar aqui nessa primeira interpretação da unidade. La Noche de los Feos também é conhecida por este autor, só que é um conto, tá? Não é um poema, é um conto, e aqui só está um fragmento deste conto. Então, depois eu até recomendo que vocês busquem aí este conto na íntegra, leiam, né? De preferência em espanhol, né? Mas também foi traduzido, tá? Quase todas as obras dele foi traduzida para o inglês, tem do português também, claro, tá? Porque ele, né, depois que ele morreu, tiveram, assim, alguns estudiosos que foram pesquisar sobre a vida dele e tal, e chegaram a uma conclusão que ele tinha descendentes portugueses. Então, podemos dizer que ele tem um pouquinho aí do nosso português no sangue, né? Então, uma honra para nós, né? Certo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar o áudio para vocês desse fragmento aqui do conto. Vocês vão ouvir na voz aí do autor, né? Esse texto, vão poder entrar aí dentro do áudio do próprio idioma, e isso ajuda muito para cada dia mais aperfeiçoar essa capacidade de compreender, certo? Somente através da audição. É claro, enquanto vocês estão ouvindo, vocês vão acompanhando aí as linhas, aí frase por frase, que ajuda a fazer a relação da escrita com o que vocês escutam, da pronúncia, certo? Combinado? Então, eu vou colocar agora, presta bastante atenção. A tela vai ficar preta, tá? Enquanto vocês estão ouvindo aí o texto, combinado? Então, presta bastante atenção, não se distraiam não. Pista 7. La noche de los feos. Ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido desde los 8 años, cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz, ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación, por lo que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento, que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizás eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos a la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos cualesquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos sin simpatía, pero con oscura solidaridad. Allí fue donde registramos, ya desde la primera ojeada, nuestras respectivas soledades. En la cola todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas. Esposos, novios, amantes, abuelitos, vaya uno a saber. Todos de la mano o del brazo. Tenían a alguien. Solo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas. Nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad. Recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorgaba mi mejilla encogida. Ella no se sonrojó. Me gustó que fuera dura, que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa a la zona lisa, brillante, sin barba, de mi vieja quemadura. Por fin entramos. Nos sentamos en filas distintas, pero contiguas. Ella no podía mirarme, pero yo, aún en la penumbra, podía distinguir su nuca de pelos rubios, su oreja fresca bien formada. Era la oreja de su lado normal. Durante 1 hora y 40 minutos admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína. Por lo menos yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo.
Mi animadversión la reservo para mi rostro y a veces para Dios. También para el rostro de otros feos, de otros espantajos. Quizá debería sentir piedad, pero no puedo. La verdad es que son algo así como espejos. A veces me pregunto qué suerte habría corrido el mito si Narciso hubiera tenido un pómulo hundido, o el ácido le hubiera quemado la mejilla, o le faltara media nariz, o tuviera una costura en la frente. La esperé a la salida. Caminé unos metros junto a ella, y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato, en un café o en una confitería. De pronto, aceptó. La confitería estaba llena, pero en ese momento se desocupó una mesa. A medida que pasábamos entre la gente, quedaban a nuestras espaldas las señas, los gestos de asombro. Mis antenas están particularmente adiestradas para captar esa curiosidad enfermiza. Ese inconsciente sadismo de los que tienen un rostro corriente, milagrosamente simétrico. Pero esta vez ni siquiera era necesaria mi adiestrada intuición, ya que mis oídos alcanzaban para registrar murmullos, tosecitas, falsas carrasperas. Un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interés, pero dos fealdades juntas constituyen en sí mismas un espectáculo mayor, poco menos que coordinado, algo que se debe mirar en compañía, junto a uno o a una de esos bien parecidos con quienes merece compartirse el mundo. Nos sentamos, pedimos 2 helados, y ella tuvo el coraje, eso también me gustó, para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo, su lindo pelo. ¿Qué está pensando?, pregunté. Ella guardó el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma. Un lugar común, dijo, tal para cual. Hablamos largamente. A la 1:30 hubo que pedir 2 cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba traspasar la sinceridad y convertirse en un casi equivalente de la hipocresía. Decidí tirarme a fondo. Então, aí vocês tiveram o áudio aí da leitura, né? E agora nós vamos começar a fazer a interpretação deste texto, deste fragmento aí do conto, certo? Então, como que eu gostaria que vocês fizessem? Que vocês pausassem agora a videoaula, certo? Que vocês pausassem, que vocês respondessem os exercícios, porque agora na sequência eu já vou fazer a correção com vocês. Só que vocês só copiarem as respostas, sem ao menos tentar fazer para entender o que está dizendo, não vai ajudar vocês a crescerem na compreensão do texto, na interpretação, na relação entre o português e o espanhol, o que eu posso traduzir, o que eu não posso, né? Tem as 2 primeiras questões aí da interpretação, vai falar um pouco sobre essa introdução que eu dei no início da aula, sobre a relação que tem o título com o texto, né? Sobre todos os conceitos, as características em relação à sociedade, aos personagens aí que vocês vão encontrar no exercício 3 aí da interpretação da página 30. Depois, no exercício 4, né, vai pegar um fragmento aí, vão ter várias questões sobre esse fragmento e vai tentar fazer com que vocês cheguem a essa associação que eu estou me referindo através da tradução de algumas palavras que são importantes, que são diferentes, relacionadas à nossa língua. Tem perguntas dessa mesma questão aí 4, que vão ser um pouco mais descritivas, que vocês vão ter que observar informações do narrador, do protagonista. Então, tentem fazer sozinhos, procurem entender os textos, façam anotações, circulem as palavras que vocês não conhecem, busque essas palavras que vocês não conhecem, que vocês têm um pouco mais de dificuldade. Não façam tradução simultânea, ou seja, está fazendo um exercício e fica tentando ler a frase em português para encontrar a resposta. Não façam dessa forma, porque no Enem isso é uma das coisas que eles acabam pegando o candidato, que a gente fala sempre as tal das pegadinhas,
no Enem, acontece muito com candidatos que fazem justo isso. Fica lendo o texto traduzindo. Tem que ler o texto em espanhol, entender o texto em espanhol e a questão está em português. Por quê? Porque está analisando essa competência de você fazer relação entre as duas línguas, que é justo o que eu estou tentando trabalhar aí com muita insistência e com muita... não só insistência, né? Mas com uma determinada constância aí, tá? Certo? Eu estou tentando ser constante para que vocês criem de verdade o hábito. Combinado? Então, pausem a videoaula e nós já voltamos aqui com a correção dos exercícios. Então, aí vamos ver como que ficou a resposta do exercício número 1. Então, o exercício número 1 dizia assim, ó. Considera o título do texto, La Noche de los Feos. De que forma se relaciona com a história narrada no conto? Então, considerando o título, né? De que forma foi feita uma relação aí com a história narrada no conto? O título, a história. Então, a alternativa correta é a C, que diz, né? El cuento trata de narrar como duas pessoas consideradas feias a causa de suas cicatrices se han encontrado aí en el cine, tá? Então, essa é a resposta correta relacionada à relação que existe entre o título e a história. 2. En relación al título, se puede considerar que propone narrar una historia de personajes que habitualmente no hacen parte de las historias clásicas, estableciendo una crítica a determinados valores sociales. Depois, 3, né? Tras analisar o texto, se pode afirmar que... Então, a resposta correta aí tínhamos, né? A 2 e a 3. A 1 estava inadequada. Então, a 2 dizia, a sociedade possui patrones de beleza que engendram mecanismos de exclusão social do que é criticado em la narrativa, sim? Depois, 3, a narração desde o ponto de vista de um personagem marginado socialmente permite al lector tener acceso a lo que éste siente, lo que posibilita una empatía en relación a la situación descrita. Tá? Então, está dizendo que a sociedade, né, nossa sociedade dos dias de hoje, possui esses padrões de beleza, né, que acaba sendo como meios aí que facilitam essa exclusão social, né, que o texto aí está criticando de uma forma bem clara, tá? E também que essa narração aí, desde o ponto de vista lá do personagem, né, permite que, quando a gente lê aí esse fragmento, permite que nossa empatia em relação à situação seja um pouco mais detalhada, certo? Então, 4, em relação ao fragmento, tampoco, está em destaque aí, puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros, continúa lá em cima, de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. Arrimarse significa aproximar-se, tá? Aproximar-se. La expressão tampoco é a mesma coisa aqui? Também não. Também não, tá? Muitos com certeza devem ter colocado tão pouco, né? Mas esse tan aí com M vem de también, né? Do espanhol también. También pouco, tampoco, né? Então é também não, certo? C. Describe que piensa el narrador protagonista sobre sus ojos. Então, não los considera tiernos. Não considera, né, a beleza que as pessoas veem, ficam retratando, ficam falando, ele não consegue reconhecer, ele não consegue considerar, né? Muitas vezes nós também somos assim, né? As pessoas veem algo em nós, né? No caso aí tá falando de um olhar, né? Não os olhos fisicamente, né? Mas a expressão que transmite o olhar. E muitas vezes as pessoas dizem isso, né? Nossa, se transmite paz, né? Seu olhar é puro, né? Então, dá para ver que você está feliz, dá para ver que você está triste, você transmite aquilo que você sente, dá para perceber na expressão do seu corpo. Então, é tudo isso aí, tá?
El fragmento presenta una idea respecto a cómo los feos se acercan muchas veces a la belleza. Apúntala. Então, el fragmento trata de explicar que quando uma pessoa é considerada fea, pero tiene ojos tiernos, puede quedarse mais cercana a la belleza. Então, este fragmento, nessa letrinha D aí, está querendo dizer que muitas vezes a gente julga, né, uma pessoa feia, uma pessoa que não tem características que me atraem, só que ao mesmo tempo está dizendo que se isso pode até ser, né, vamos dizer assim, pode até ser verdade, mas aí o que eu estou olhando é o que ela tem por dentro, e a beleza dela interna é tão bonita que isso acaba tirando, né, toda aquela expressão, aquele julgamento que eu tive ao início. Então, é isso que está dizendo. 5. Según el texto, que reflejaban los ojos de los protagonistas. Reflejaban todo el resentimiento de los dos a causa de las cicatrices que tenían en el rostro. ¿Sí? 6. Busca en el texto el fragmento que describe el hecho que puede haber causado la unión de los dos personajes y apúntalo. Los que los une es el olho que sienten por su rostro. ¿Sí? Esses são mais simples, né? Então, tinha só que tirar lá do texto. Cuidado na hora de fazer exercícios como estes, tá? Cuidado para não retirar muita informação, né? Porque às vezes a gente vê, acho que essa é a resposta. Copia o parágrafo inteiro, né? Tem que tomar muito cuidado, tem que ser mais objetivo, mais direto e colocar só o que realmente está pedindo, tá? Considera o seguinte fragmento, quizá eso no lo haya unido. Então, vamos considerar, e aqui em destaque está eso. Entonces, la expresión destacada hace referencia a la forma como los dos personajes sienten su infortúnio, tá? Então, é isso que está retratando aí de forma geral. Agora, aqui no finalzinho, né? Ahora, identifica que se refieren as demás expressões. Então, nós temos mais duas. Está pedindo para a gente também identificar o que significa. Então, pero esta é o termo destaque. Esta vez, ni siquiera era necesario mi adiestrada intuición. Então, se refere al hecho de que al entrar en la confitería, las personas comentaban sobre su fealdade, tá? Então, diz que o fato quer dizer que quando a pessoa entrava lá na confeitaria, né, as pessoas ficavam comentando sobre, né, a beleza, não achavam bonito, ficavam julgando, vamos dizer assim. Nos sentamos, pedimos 2 helados y ella tuvo coraje. Eso é o termo destaque, eso también me gustó, para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo. Então, pelo e cabelo, né? Então, se refiere al hecho de que la chica tuvo coraje en mirarse en el espejo. Y último, al afirmar que tenían por objetivo ver en la pantalla 2 hermosos cualesquiera, el narrador protagonista pretende demostrar que el cine reproduce, divulga los patrones de belleza en la sociedade. Tá? Então, essa foi a interpretação aí. Aí aqui está assim, a sugestão de atividade, né? Responda as questões do mais prática que você tem aí no finalzinho deste capítulo. Tá? Então, fica na página 34. Façam como atividade aí para a semana, para aprofundar aí no que nós acabamos de analisar. Certo? Combinado? Por hoje é isso. A semana que vem nós continuamos. Vamos entrar aí na parte da gramática deste capítulo. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.